pessoal, esta é mais uma edição do programa Vida Saúde, um programa que passa aqui, né? Acho que é o meu, seu, nosso canal SRTV e leva até si temas bastante interessantes. E hoje, como é de habitual, não vamos fugir da regra, vamos trazer aqui um tema super interessante. O tema de hoje é cuidados a ter com a saúde mental em tempos da pandemia da Covid-19. E para nos ajudar a debater este tema que é super, mas super interessante, temos aqui dois convidados estes que desde já passo a palavra para se apresentarem para os nossos telespectadores. Olá a todos, meu nome é Jaime Colasso, sou estudante de Psicologia e ativista social. Olá a todos, aqui é Shazia Vanessa Correia, estudante de Psicologia Educacional. Muito obrigada. Caro telespectador, para você que ainda não é inscrito ao nosso canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para ficar a par de todos os conteúdos do nosso canal. Nós somos a SRTV, a TV que leva até si muitos conteúdos interessantes. Vamos mesmo ao nosso tema, que é cuidados a ter com a nossa saúde mental em tempos da pandemia da Covid-19. Jaime, quando falamos da saúde mental, estamos a referir concretamente o quê? Ou seja, o que é saúde mental? Bom, saúde mental é o bem-estar emocional, né? Pode ser visto dessa perspectiva, mas também podemos agregar outros pontos, como a falta de uma doença mental, porque é isso que as pessoas conduzem. Quando você fala saúde mental, eles vão carregando logo para o conceito de doentes mentais. Bom, mas nós queremos hoje trazer uma abordagem diferente. Falar saúde mental, não estamos só a falar de indivíduos que têm problemas mentais em termos de patologias, mas também estamos a falar com patologias que não são verificáveis com uma certa intensidade. Neste caso, vamos tratar de alguns assuntos e vamos explicar como é que a saúde mental pode ser vista sob o ponto emocional, né? Então, é esse conceito que nós podemos dar, bem-estar emocional. E Shazia, partilhas também do mesmo fio do pensamento do Jaime? Pois é, assim como o meu colega acabou aqui de se referir, que saúde mental não é só a questão de ser doente mental. Muita gente no mundo inteiro, quando se fala de saúde mental, eles agregam a demência, mas não é isso. A saúde mental, nós podemos dizer que tem a ver com o bem-estar do ser, né, da pessoa, as coisas que a pessoa vivencia durante o dia, ou seja, dia a dia, condicionam para ter uma boa saúde mental ou não, né, no caso. Então é essa abordagem que nós vamos trazer, que é para desmistificar, né, esse conceito de que saúde mental só tem a ver com doenças mentais. E por que é importante cuidar da nossa saúde mental, uma vez que se nós não cuidamos da nossa saúde física, temos várias consequências. E creio que também a saúde mental seja o mesmo caso. Então, por que é importante cuidar da nossa saúde mental? Bom, é importante porque o ser humano ele é conduzido através do psique, podemos assim dizer. Então, se a saúde mental não for, como é que eu posso dizer, cuidada, então quer dizer que o ser humano passa a deixar de ser normal para anormal, né? Porque nós sabemos que um doente mental na sociedade não é visto com bons olhos, né? Muitas das vezes são esses que são levados para o hospício, quando são mesmo aqueles graves. Então, se nós temos uma saúde mental boa, quer dizer que nós reunimos o padrão aceitável para uma sociedade. E o Jaime, partilha também do mesmo fio do pensamento. Ou Bom. seja, por que é importante cuidar da nossa saúde mental? Ok, para não ser repetitivo, eu vou trazer outros pontos. Por exemplo, a saúde mental tem uma relação direta com a saúde física. Então, se nós não cuidarmos da nossa saúde mental, automaticamente pode vir a criar efeitos danosos na nossa saúde física. Nós estamos a falar que a questão da ansiedade, depressão, e há estudos, estava a ler ontem, há estudos que comprovam que a maior parte dos cancros, né, dos cancros que geralmente são chamados de câncer no português brasileiro, também tem a ver com a questão da nossa própria saúde emocional aumentar. Então, é muito bom nós cuidarmos da saúde mental para podermos também cuidar da nossa saúde física, mesmo que indiretamente, mas cuidamos também da nossa saúde física. Então, com o que ela disse, nós podemos também aqui perceber que quando nós não cuidamos da nossa saúde mental, o nosso dia a dia fica comprometido, né? Nosso dia a dia fica comprometido. Há muita ansiedade, há muita depressão, as ditas hipertensões e outros aspectos.
Sim, isso tudo está agregado a esta componente que nós vamos aqui abordar, que é a saúde mental. Então é muito bom nós cuidarmos dela. Bem, Jaime, aqui se não for aqui distorcer o que falaste, estavas a querer tentar dizer que se nós não cuidarmos da nossa saúde mental, de uma ou de outra maneira, a nossa saúde física pode estar afetada. Pode. Um dos exemplos práticos que a sociedade não dá muita importância é o caso dos acidentes cardiovasculares, né? Os AVCs. Esses acidentes cardiovasculares têm a sua gênese na psique humana, porque a pessoa depara-se com uma situação que não esperava e acaba desencadeando alguma emoção, e aquela emoção vai afetar uma das partes do cérebro. E ao afetar uma das partes do cérebro, acaba também afetando a sua saúde física, né? Uma das partes também do corpo fica comprometida, porque as funções do cérebro também têm a ver com as funções físicas que nós desempenhamos dia após dia. Então, isso é um exemplo prático como a saúde mental afeta diretamente a saúde física, né? Opa! Bem, estamos aqui a falar de cuidados a ter com a saúde mental, mas especificamente em tempos da pandemia da Covid-19. Sabemos nós que a pandemia da Covid-19, de uma ou de outra maneira, mudou a nossa maneira de conviver, a nossa maneira de estar na sociedade. E há quem diga que esse confinamento, de uma ou de outra maneira, fez com que as famílias se unissem. Será que é verdade? Podemos dizer que sim e que não, né? Por quê? Porque tem famílias que viram a pandemia não só na parte negativa, mas eles tentaram aproveitar, que é estar mais tempo com a família, prestar mais atenção, porque tem casais que realmente só se veem nos finais de semana, ou só se viam, né? Mas agora com a pandemia há mais tempo de ficar em casa, ficar mais com as crianças, prestar mais atenção. Mas tem outros que mesmo com a pandemia não pararam de trabalhar, continuaram com as suas atividades normais, né? Mesmo no novo normal, podemos assim dizer. Mas é uma questão mesmo de casa para casa, se não dizer de pessoa para pessoa. Então eu acho que é relativo dizer que a pandemia juntou as famílias, né? Relativo. Concordas também que é relativo a esse ponto de vista? Eu concordo, não só concordando, vou aqui acrescer alguns pontos que ela deixou passar. Ela disse, por exemplo, que cada família viu essa pandemia com... Outros viram como um desafio, outros viram como um período oportuno para realizar certas atividades, mas eu também vou trazer um outro ponto. Com o surgimento da pandemia, verificamos que muitos bares ficaram fechados, muitos centros de recreação social também ficaram fechados. Isso condicionou a que os pais ficassem mais tempo com as crianças, os maridos com as esposas com os maridos. Entretanto, isso pode ser visto numa vertente positiva. Eu acho que esse é um período muito importante para nós, porque neste período deu para perceber, os que não tinham amor separaram-se, os que estavam distantes tornaram-se mais próximos. Então, eu acho que a pandemia vai trazer aqui duas vertentes, uma negativa, uma positiva, dependendo da forma como a pessoa decide encarar essa pandemia. Então, há famílias que realmente se aproximaram, há outras que, em vez de se aproximar, acabaram se distanciando, porque pelo período de contacto puderam perceber que não eram compatíveis. Vamos supor que só tinham família que se viam no final de semana, há outros que se viam só nos finais de mês. Há outros que nem no final de semana não se viam, porque no final de semana o marido ou a esposa ia na tia X, na amiga X. Agora, com esses centros todos fechados, acabou acontecendo que tinhas que conviver com a pessoa todo aquele tempo. Veja só, sábado, domingo não há trabalho, sábado não há trabalho, tens que conviver com a pessoa. De uma outra maneira, tem que se adaptar. E uns até faziam 15 dias de trabalho e 15 dias em casa. Então, nesse período aí, toda a roupa suja foi sendo lavada aos poucos. Com certeza. Bem, a nossa equipe de reportagem encabeçada pela minha colega Admira Nunes saíram até as ruas para saber dos nossos telespectadores o que eles entendem acerca da saúde mental. Sendo assim, vamos à entrevista. Olá pessoal, essa então é mais uma rubrica do programa Vida e Saúde. Essa rubrica é conhecida como Curiosidades, que será apresentada por mim, Admira Nunes Amadeu. Hoje trouxemos um tema bastante interessante e vamos mesmo falar acerca da saúde mental e, como de sempre, como de habitual, é claro, vamos sair até as ruas da cidade de Quelimane para saber de alguns utentes o que é a saúde mental e como ela deve ser prevenida.
Bora lá conferir. Neste caso, a saúde mental é bom porque ajuda-nos a refletir o nosso psíquico e com tudo isso é através dela que conseguimos interagir com o público. Então, sem nós cuidarmos da nossa saúde, não vamos estar totalmente na sociedade como pessoa, no meio de conviver com pessoas, deve ter bem na sua saúde mental, sim. É importante de termos pensamento, ter uma boa ideia, conselho um ao outro, mais ou menos. É importante muito bem de cuidar da nossa saúde mental, muito bem devido a certos assuntos, muito bem, não excesso de álcool e não também excesso de fumaça, que é o cigarro, e mais outras drogas, não expor muito no corpo humano, muito bem, excesso de muitas drogas. É o que eu sei pela minha mente, tanto vai por lá. Tem muitos também por aí, tanto faz, mas não pude poder encontrar muito bem, mas no outro momento mesmo é de acertar. Precisamos para racionar essas coisas, pensamos algo positivo, já viu, né? Então, é por isso que nós precisamos disso, de manter nossa mente fresca. Sim, para começar é muito bom cuidarmos da nossa saúde mental. É praticamente a partir da nossa saúde própria, como estamos a dizer, né? Então, se nós não cuidarmos da nossa saúde mental, estamos a prejudicar a nós mesmos a partir da nossa vida. Como vamos cuidar da saúde mental? Várias consequências. Pode ser a partir dos vícios, digo assim, nas drogas, como o álcool, assim como outros tipos de droga. É importante cuidar da nossa saúde psicológica para organizar as ideias e evitar o consumo das bebidas alcoólicas e as drogas. Assim então foi mais uma rubrica curiosidade do programa Vida e Saúde, onde podemos ouvir dos utentes da cidade de Quelimane a importância de se cuidar da saúde mental. Filomena, agora é contigo. Muito obrigada à minha colega Admira Nunes, que foi até as ruas para saber dos nossos telespectadores o que eles entendem acerca da saúde mental. Vamos aqui dar continuidade ao nosso tema, que é cuidados a ter com a saúde mental em tempos da pandemia da Covid-19. Quais são as atividades, Jaime, que podem ajudar no melhoramento da nossa saúde mental? Bom, as atividades são várias. São várias atividades, mas aqui vamos descartar algumas que poderiam ser necessárias no nosso deslocamento de casa para ir realizar, né? Como desporto, entre outros. E vamos falar daqueles que podem nos ser úteis neste momento de pandemia, visto que estamos confinados, estamos mais com a família, e, entre outros. Tem atividades como jogos, né? Jogos, minha colega vai mencionar aqui, vai dar dica de alguns jogos que podem ser feitos em casa. Tem jogos, podem praticar, por exemplo, usem mais os livros, os podcasts, assistam entrevistas, assistam comédia, assistam outros tipos de entretenimento, que é para poder melhorar a nossa saúde mental. Porque este momento é um momento muito crucial e é um momento que vale ressaltar que muita gente agora está a ficar doente. Estou a falar ficar doente com malária, não, mas muita gente está a ficar doente porque é muito recalque, é muita internalização de certos aspectos. Então é bom, em algum momento, poder estar fora desse contexto. Estar fora desse contexto é através disso. Focar mais em outras atividades e pensar mais nos problemas, porque é um momento que as empresas fecharam, pouco dinheiro em casa, as despesas sobem, porque agora está sempre em casa, tem aquelas despesas que você não via, mas agora estás a ver. Então é um momento crucial e nós temos que pautar mesmo por preservar a nossa saúde mental, senão vai nos criar outros danos que a posterior vão nos ser mais caros em relação a agora. E Shazia, para além destas atividades que o Jaime disse, quais são as outras atividades que também podem ajudar no melhoramento da nossa saúde mental?
Pois é, eu acho, né? Eu vou só aqui dizer que o primeiro ponto é que o exercício físico é fundamental, independentemente de ser feito em casa ou fora de casa. O exercício físico, ela trabalha diretamente com o relaxamento da mente. Então, se é uma família que agrega aquilo como o seu normal, o seu habitual, eu acho que ajuda bastante, né? E a criança também já cresce sabendo que aquilo faz parte do cotidiano. Como estávamos aqui também a falar sobre, até o meu colega disse da doença, a AVC, aquilo às vezes até é falta de exercício físico. Então, o exercício físico é um dos principais, né? Uma das principais atividades. Temos a sopa de palavras. Pode ser feito entre casais, com a criança, junto com a criança. Por quê? Nesses jogos, o casal se conhece mais, a criança conhece um pouquinho da cultura geral. Então, são exercícios que ajudam não só a família a se conhecer, mas também estimulam aquilo que é a mente, né? E como estamos a falar de saúde mental, então importa-nos trazer aqui esses aspectos. E tem também a questão de criar um tempinho, independentemente da pandemia, um domingo com a família. Nós sabemos que nós temos dias muito corridos, o stress está sempre lá, as correrias, podemos assim dizer, né? Então, se tu trabalhas sabendo que domingo é especificamente para a minha família, eu acho que já ajuda. E eu acho que nós temos que incutir isso no nosso dia a dia, né? Então, é mais ou menos isso, realmente. Então aí ficou a dica para o nosso telespectador, para você que não estava habituado a fazer exercícios físicos, saiba que o exercício físico ajuda bastante no melhoramento da nossa saúde mental, entre outras atividades que os nossos convidados aqui mencionaram. Estamos bem mesmo no finalzinho do nosso programa. Os nossos convidados são estudantes do curso de Psicologia, a razão pela qual tem um movimento. O movimento é esse que se chama Amigos Virtuais. Eles aqui vão tentar nos explicar um pouco em que consiste esse movimento e quais são as atividades que eles estão a levar a cabo, bem mesmo indo de acordo com o movimento. Bom, nosso movimento é denominado Amigos Virtuais, foi criado neste período com vista aos acontecimentos, como o nosso tema também de hoje diz. A pandemia trouxe vários problemas e nós queremos contribuir, né? Queremos fazer aquilo que é o nosso papel como estudantes de psicologia e aspirantes a psicólogos. Queremos fazer o nosso papel e decidimos em criar um movimento que tem como objetivo garantir ou contribuir para o bem-estar emocional da população moçambicana, neste caso, né? Além disso, também este projeto está aliado, além da pandemia, também foi criado com o intuito de proporcionar apoio psicossocial a indivíduos que estejam, por exemplo, sofrendo dos impactos dos ataques em Cabo Delgado e o impacto da Covid-19. Então, nosso foco central é... Xada, talvez pode continuar para não ser o único a falar disso, pois né? Pois é, sim. No nosso foco é ajudar as pessoas que têm dificuldade, por exemplo, em se expressar ou expressar a própria dor. Porque vamos usar um exemplo de uma criança que convive com esses pais que não têm tempo para ela, né? Então, ela fica a acumular, né? E acumular o que ela sente. Então, o amigo oculto amigo virtual, desculpa, isso aqui serve para isso, que é para ajudar. Nós estamos abertos, nós temos os números, né? Depois que vamos aqui fornecer, que o indivíduo liga. Depende, pode se identificar assim como não. Depende, é a escolha do indivíduo. Então a pessoa pode nos contar do seu problema, no que puder, nós estamos abertos a ajudar. Se quiser um acompanhamento mais profundo, também pode pedir. Então nós estamos ali, que é para diminuirmos o índice de morte, de suicídio no caso, de depressões, de ansiedades, porque isso tudo leva-nos a ter uma doença mental. Nós estamos aqui a falar de saúde mental. Então, mesmo quando nós vamos para o hospital, os médicos dizem, estás assim, tira tudo que está no coração, não guarda mágoa. Aquilo aí
é um conselho que os médicos dão, porque eles veem que tem muita gente que chega frustrado, sei lá, guarda coisas no coração, fica assim, então aquilo às vezes leva ao extremo, e o extremo são as consequências que nós aqui dissemos, que são a depressão, que são A a ansiedade, o suicídio principalmente. E nós vemos que nesse tempo de pandemia tem muita gente que se suicida, mas aquilo é razão justamente disso, de pessoas que não tem alguém, às vezes até a pessoa mostra o sinal, só que nós, como não somos atentos, eu até digo que atualmente cada um está preocupado com si próprio, e se alguém chega para ti, dá um sinal, mostra, ele não tem coragem de te dizer diretamente, mas ele está a pedir, é um pedido de socorro. Então nós estamos abertos a isso, os nossos contactos estão sempre abertos, a nossa linha está aberta para o que der e vier. Então, pode aproveitar mesmo para disponibilizar os contactos. Colega Jaime. Ok, nós vamos disponibilizar. Os contactos estão na página, podem visitar a página do Facebook, Amigos Virtuais. Só para crescer, nosso intuito maior é contribuir para o bem-estar emocional, visto que, como a colega disse, o bem-estar, a saúde mental e emocional é que tem perigado muito as nossas vidas. Muitos suicídios devem-se a este fator e falta de acompanhamento. Nós queremos fazer com que as pessoas aprendam a gerir suas emoções, porque gerir as emoções não é uma tarefa fácil. Não é. E nós já estamos a tratar de um assunto que em Moçambique não é muito visado, né? Em Moçambique falar de gestão de emoções, falar de aconselhamento, autocontrole, não são aspectos muito... São coisas do outro mundo. São coisas do outro mundo. Mas nós estamos a ver que o que acontece no outro mundo cá está a acontecer. Né? Nós estávamos a acompanhar, nossa equipe estava a acompanhar há pouco tempo alguém, né? Uma menina, tem 16 anos, mas começou a sofrer abuso aos 12 anos. Né? Começou a sofrer abuso aos 12 anos e estava no auge, porque ela já estava no fim. Lembro-me que numa das nossas conversas, ela disse que chegou a ir ao terraço, queria se lançar, queria se suicidar, porque já não aguentava mais conviver com aquilo. Então, nós estamos aí para atender esses aspectos, porque às vezes nós perguntamos por que aquele se suicidou, era uma pessoa que era feliz, era uma pessoa que não sei o que tal. Então, são esses aspectos que nós não conseguimos ver. A saúde mental só começa a se ver como um problema quando o indivíduo ou a saúde mental acaba perigando a saúde física. É quando as pessoas começam a ficar preocupadas. As pessoas passam por situações adversas, mas ninguém dá acompanhamento. Quando apanha um AVC, pronto, todo mundo vai lá. Mas não sei o que. Não, nós queremos diminuir essa taxa de suicídios. Aqui na Zambésia, principalmente, a taxa de suicídio já está a aumentar drasticamente. São jovens que não têm controle das emoções. Qualquer traição, qualquer dificuldade, porque o pai não deu isso, não deu aquilo, optam em se suicidar. Então nós estamos aqui para apoiar neste âmbito, né? O nosso movimento é mesmo para apoiar neste âmbito. Uau, é um projeto bastante interessante. Sim. Muito obrigada, Shazia e o Jaime, por terem aceito o nosso convite. Mas aqui deixar as últimas considerações para os nossos telespectadores lá em casa. Bom, primeiro é agradecer, Filomena, pelo convite, né? Nós estamos muito agradecidos, porque é uma oportunidade também para vir mostrar aquilo que é o nosso trabalho, porque nós somos jovens esses que seremos os adultos do amanhã. Então nós temos que começar agora a visar pela nossa sociedade, porque o trabalho que nós estamos a fazer ou a implementar não é só para o bem-estar nosso, nós estamos a olhar para o futuro, né? Então, nós agradecemos e, como considerações finais, eu só digo, ou deixo o conselho de que os pais prestem mais atenção nos seus filhos, as famílias tendem a estar mais unidas, porque nada melhor do que uma família atenta, ok? E quanto à pandemia, que se protejam, que sigam todo aquele, como é que eu vou dizer, o que as autoridades competentes têm dito, né, que é ficar em casa, manter o distanciamento, lavar as mãos e tomar as devidas providências, porque só assim nós poderemos controlar. Não vamos dizer que nós vamos acabar com a Covid, mas é uma questão de controlar, porque se formos a ver, antes era daqui para aqui, fulano faleceu, mas agora eu acho que nós já estamos a perceber a gravidade. Então eu acho que as notícias já não são assim muito frequentes. Então que continuemos assim e que é isso. Obrigada. Muito obrigada. Nós, Jaime, últimas considerações. Certo, em jeito de
de desfecho, gostaria de agradecer à SRTV e à Filomena pelo convite e pela oportunidade de estarmos cá e conversar convosco e falar sobre a saúde mental, que é um aspecto muito pertinente nos dias atuais. E quero pedir para que toda a comunidade moçambicana olhe mais para essa perspectiva de cuidado com a própria saúde mental. Do mesmo jeito que cuida da saúde física, gostaria que levasse a mesma intensidade, os mesmos cuidados e passasse também para a saúde mental, porque ambas são importantes. E uma depende... Uma é consequência Sim, da outra. uma depende da outra. Veja só, se nós falamos que tu andas de moto, tens que usar capacete, quando fazer acidente pode vir a perigar. Também cuide da sua saúde emocional. Aos pais, nesse tempo de pandemia, a respeito do tema que tivemos aqui, cuidem mais dos filhos, conversem mais com os filhos, procurem perceber o que está acontecendo com os filhos, porque às vezes nós não estamos sempre presentes na vida das pessoas, né? Procurem saber dos irmãos, dos tios, o que está acontecendo, quais são os problemas. É que às vezes nós ficamos desatentos por um momento, pensamos que só foi aquele momento e quando acontece a coisa nós pensamos que foi só aquele momento. Então quero incentivar e encorajar aos pais, à família e a toda a comunidade moçambicana para cuidar mais da saúde mental, para cuidar mais dos aspectos emocionais, que são muito essenciais, e encorajar também para quem estiver a passar por uma dificuldade, procure-nos, converse conosco, nós somos imparciais, não vamos agregar nenhum valor monetário para isso, nós estamos a fazer de coração e é um movimento mesmo solidário. Estamos à procura sim de apoio para umas questões e outras, mas nós queremos em primeiro lugar velar pela saúde mental e contribuir para o bem-estar emocional da comunidade moçambicana, diminuindo as taxas de suicídio e outros males que afetam a nossa psique. Então é tudo. Muito obrigada a Shazia e o Jaime por terem aceito o nosso convite. E hoje estamos acerca de um tema bastante interessante, que é cuidados a ter com a nossa saúde mental em tempos da pandemia da Covid-19. Espero que o caro telespectador tenha aproveitado bastante e mais uma vez, se ainda não é inscrito ao nosso canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para ficar a par de todos, mas de todos os conteúdos do nosso canal. Eu sou Filomena Zeca, voltamos a ver na próxima oportunidade, se assim o senhor permitir.